que eu faço? Eu afasto ela daquela situação até ela sentir que ela precisa aprender a lidar com aquilo melhor para voltar para lá. Por exemplo, sei lá, uma situação hipotética, tá? Ela brigou com as amigas. Clara, vem cá. Você não vai mais brincar com suas amigas até você aprender a brincar. Ah, mas foram elas falaram isso. Assim, tudo bem. Sempre vai parecer culpa dos outros. Mas é aquilo que é a sua culpa. Porque a gente não briga. Quando um não quer, dois não brigam. Então, quando você souber lidar com as suas amigas, você volta a falar com elas. Não tem problema nenhum. Pode procurar outra coisa para você fazer. Mas eu não vou deixar você sair de casa agora. E você não vai encontrar suas amigas. Aí ela fica moada, não sei o quê. E a Clara, apesar da idade dela, né, ela sabe se expressar. Então ela vem comigo quietinha, dá um beijo no meu ombro, porque volta e meia eu tô trabalhando, ela chega, dá um beijo no meu ombro, olha pra mim, fala, papai. Ela me chama de papai. A Duda me chama de paps, a Clara me chama de papai. Papai, eu entendi o que o senhor falou, eu não posso fazer isso. Você aprendeu isso? Ótimo, pode sair pra brincar. Se isso demorar um dia, Igor, é um dia de castigo. Se demorar um ano, é um ano de castigo. Se demorar uma vida, aquelas pessoas ela não vai ver mais, porque ela não sabe lidar com elas. E se ela não sabe lidar com elas, de duas uma. Ou todos vão se machucar, o que inclui ela, que é o meu problema, ou só ela vai se machucar, que ela é o meu problema. O meu problema é ela. Né? Se todos se machucam, ou se ela se machuca, eu estou sendo muito sincero, o meu problema é minha filha. Então ela precisa saber lidar numa situação de estresse e pressão. E se ela não sabe lidar, ela tem que pensar naquilo, usar o núcleo ventromedial do córtex pré-frontal dela para aprender a lidar com aquele negócio. Para a gente falar ainda da questão da percepção da satisfação e do que é a recompensa. Então a gente tem esse equilíbrio. A gente tem a nossa amígdala, que foi o que eu faltei falar para você, que cuida da nossa ansiedade, irritabilidade e compulsividade, né? E ela fica antagonizando nosso núcleo ventromedial. Tem um cara chamado Daniel Kahneman, e esse cara escreveu um livro muito interessante, que eu ganhei da minha mãe, Heloísa, que chama Rápido e Devagar. E o que ele fala nesse livro? Ele fala justamente, ele faz uma análise através da neurociência do que são as nossas tomadas de decisão. Aquilo que você não pode responder na hora. Se você não precisa se defender de uma agressão imediata, nunca tome essa decisão. Pare. Pense. Você está tirando da sua amígdala, que vai responder com agressão, ansiedade e compulsão. E você está jogando para o seu córtex ventromedial, que vai simular aquela situação, as potenciais, né, complicações, e aí vai avaliar aquilo que vai acontecer. Passagem da história, vamos dar um exemplo disso. Elizabeth I, ela foi rainha da Inglaterra, ela foi traída por uma outra rainha que foi deposta, que era católica. Elizabeth I era protestante. Rei Filipe, que era o rei da Espanha, a Espanha era a potência dominante na época, né? Uma potência navegadora, tinha uma esquadra de navios maravilhosa, né? Extremamente potente. Eles estavam fazendo uma conspiração. Para quê? Para depor a rainha Elizabeth, que era protestante, né? E empossar a rainha, outra rainha católica. Tudo bem. Ele começa um trânsito de mensagens entre o rei Filipe e essa rainha, né? E eles fizeram isso com um único propósito, de fazer o quê? De que essas mensagens fossem descobertas. Por quê? Porque uma vez descobertas essas mensagens, ia-se saber que, ou ia-se acusar a rainha católica de traição. E a punição para traição ao reinado e à rainha é morte. Rainha Elizabeth, seguindo o que era o conselho dos seus conselheiros, condenou a rainha católica à morte e cortou-lhe a cabeça. Rei Filipe fez o quê? Você matou ou ordenou o assassinato de uma rainha católica. Isso, pela lei do papado, é contra o princípio do seu reinado. A gente vai fazer guerra com você. E ele entendeu isso como uma declaração de guerra. Se ela tivesse parado um minuto para pensar e falar assim, esses caras querem que eu mate essa mulher, ela nunca ia ter feito isso. Bom, o que aconteceu na história? Essa história, né, eu não lembro o nome da batalha, mas o fato é que a esquadra espanhola foi em direção à Inglaterra, teve uma tempestade
descomunal, afundou a esquadra espanhola e só por isso que a Inglaterra não passou para o domínio da Espanha e se tornou novamente católica à frente dessa rainha que eu não lembro o nome. E por isso que a Rainha Elizabeth ela permaneceu. Mas isso é um exemplo na história disso. Quem dá cu da sorte aí. Quem dá cu da sorte. Exatamente. É aquela história. E aí você para pensar. Cara, vale a pena você parar 2 minutos para você pensar no que você vai fazer? É. Vale. Quanto Isso tempo... mudou um pouco a minha vida, cara. Esse lance de pensar antes, tá ligado? Porque, porra, eu já fui um cara difícil de lidar, tá ligado? Que tudo respondia que assim, sem pensar muito. E depois que a merda tava feita, eu, caralho, fiz merda. Igor, ninguém é fácil de lidar. Só a gente é fácil de lidar. Você já parou pra pensar que você pode olhar pra você ontem que é uma coisa desleal com você e falar que você era um cara difícil de lidar. Por que é desleal com você? Porque você tá olhando para um Igor de 15 anos, 20 anos, a partir da visão de um Igor de 30 e tantos. Quantos anos você tem? 36. Desculpa. Você tá olhando para você 18 anos atrás com a visão do Igor de 36. Faz isso, cara. Isso é culpa. Isso é ruim. Isso te machuca. Porque ninguém é fácil de lidar. Tem gente que finge ser fácil de lidar. Mas ninguém é. Todas as pessoas querem o que elas querem, do jeito que elas querem, na hora que elas querem. E se elas não têm isso, as que são mais... como fala? As que são mais ardilosas, elas criam mecanismos para chegar nessa situação. As que são mais impulsivas, elas querem tomar aquilo na briga, que não tem um jeito certo e errado. Aquilo são formas. Né? Você não consegue qualificar isso. Né? Então, o que faz a gente, na verdade, observar isso é um amadurecimento que você foi submetido. Você foi obrigado a pensar 2 vezes. Todos nós tivemos situações onde nós fomos viscerais e fomos, né, extremamente agressivos. A questão é, o que custou para a gente mudar? Pensa no que você passou de vida, o que você enfrentou, as coisas, os nãos que você levou. Cara, isso é um assunto legal porque isso eu acho que vem muito de encontro daquilo que é você se conhecer. Né? A história do Rain, né? Reconhecer, aceitar, investigar e não identificar. Você foi, né? Você não tem culpa por causa disso. Todo mundo é assim. Caralho, agora eu tô me sentindo bem. Olha lá. Que bom. Antes eu tava me sentindo merda. Por isso que ele é um médico. Que bom, meu.